Sou aluna desta faculdade há muitos anos e a primeira vez que vi a plateia maioritariamente com pessoas negras, uma grande participação de todo o tipo de gente e de várias questões de uma forma muito interessante e bem debatida. Eu penso que foi um projeto muito bem conseguido, sobretudo porque se partiu deste ponto de vista das narrativas. Primeira interlocução ao jornalista João Miguel Tavares, na sua condição de comissário das comemorações do 10 de junho. E então, falando um pouco do que é esta efeméride do 10 de junho, que se celebra agora, de 1933 até ao 25 de abril, chamava-se o Dia da Raça, a raça portuguesa. Em 63 passou a ser também uma homenagem às Forças Armadas Portuguesas, numa exaltação da guerra, do poder colonial, e é só em 78 que se converte no Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas, porque diz respeito à data 1508 de falecimento do poeta Luís Camões. Desde que o professor Marcelo Rebelo de Sousa é presidente, inaugurou esta forma de celebrar em dois lugares. Eu pergunto ao João como é que vê a simbologia desta data, que Portugalidade se celebra, como é que isto se articula, como é que vai ser também o programa deste ano e como é que tem sido, como é que se sente nessa figura. Muito boa tarde, é um prazer estar aqui, esta é a minha faculdade. Tive uma outra que foi no técnico, mas onde fui profundamente infeliz, e esta foi aquela onde eu fui muitíssimo feliz e, portanto, é com um grande prazer que estou aqui de novo. Em primeiro lugar, a minha escolha é porque eu sou natural de Porto Alegre e as comemorações são em Porto Alegre, mas enfim, entre Porto Alegre e jornalistas não sobravam muitos e, portanto, acabei eu a ser o presidente das comemorações. Elas têm uma característica particular, que é aquela que a Marta estava a salientar, que é o facto delas de serem não só em Portugal, não é, mas também serem em Cabo Verde. E isso tem-me colocado alguns desafios, que é, eu sei o que dizer em Portugal, não estava assim tão certo de saber o que dizer em Cabo Verde. Por isso mesmo foi ótimo ter vindo aqui, que pode ser uma inspiração para mim, porque eu já escrevi o discurso de Porto Alegre, mas ainda não acabei de escrever o discurso de Cabo Verde. Talvez possa levar daqui algumas contribuições. É a primeira vez que, depois das comemorações serem feitas em Portugal, de repente se vão fazer a Cabo Verde. E isso, o facto disso ter passado semi-despercebido e sem polémica, eu acho que é um bom sinal. Eu tenho dúvidas que se calhar há 20 anos não aconteceria isso, não é? Porque podia ser inédito, mas para isto, vai-se comemorar o Dia de Portugal ainda a Cabo Verde? Não é? Que tipo que tique ainda, haverá aqui uma espécie de tique semi-colonialista de ir lá. O facto disso não ter acontecido parece-me um ótimo sinal. Agora, existe um desafio que para mim é muito grande, que é como ir a Cabo Verde sem uma espécie de discurso, que é aquele discurso que Portugal mete para os PALOP, que para mim é bastante irritante, que é uma espécie de discurso de turista apaixonado. Como parece mal estar a falar de um passado que foi evidentemente um passado violento, até porque acho que acaba por não ser de interesse nenhuma das partes, nem do interesse de Portugal, nem o interesse propriamente das autoridades cabo-verdianas, que hoje em dia têm evidentemente, e qualquer um dos países tem interesse em estabelecer laços entre eles e não propriamente estar a recordar um passado mais ou menos tenebroso. Esse facto faz com que muitas vezes se coloque um discurso que eu sinto que é muito artificial, que é nós somos tão amigos, a língua portuguesa que nos une. E portanto eu considero que tem aí um desafio grande. Acho que a relação entre Portugal e os PALOP e sobretudo Cabo Verde ainda é uma relação de o que é que nós lhes podemos dar hoje em dia depois de lhe termos tirado tanta coisa durante tantos séculos. E esse discurso de compensação também me parece um discurso pouco interessante, no sentido em que parece que ainda é feito numa posição de superioridade.
É evidente que existe uma superioridade económica em relação aos PALOP, isso parece-me relativamente bem, enfim, quando às vezes falamos de Angola, não tanto assim, mas certamente somos uma sociedade economicamente mais desenvolvida, mas falta um verdadeiro sentimento de assimilação, que é o que é que Portugal pode receber, sobretudo daquelas comunidades que vivem cá. E isso parece-me um tema interessante para debater aqui. As coisas são sempre muito colocadas ou num discurso de assimilação, num discurso de discriminação, e não verdadeiramente no tipo de discurso que eu acho que vocês com muita inteligência estão a tentar explorar nesta iniciativa, que é um discurso de enriquecimento, não é? Não só como é que as pessoas que são afrodescendentes podem ser melhor integradas na comunidade portuguesa, mas o que é que nós podemos ganhar, nós, enquanto país, como um todo, podemos ganhar com eles. E nesse aspecto, esta questão das narrativas parece muito importante. O que é que vai acontecer? Discursos e práticas de acordos, algum tipo de agendas para além da parte cerimonial? Não. É mesmo parte cerimonial. O 10 de junho é uma parte cerimonial que consiste em discursos, exatamente, e militares a desfilar e a celebração desse bonito momento. A questão aí está em fazer com que o discurso, e essa é a minha responsabilidade, até porque isto também, para um ano, isto não é em Porto Alegre, portanto também já não vou ser eu, o desafio está em fazeres um discurso que conta, ou pelo menos que diga alguma coisa que não é habitual ouvir. E esse é um bocadinho o meu propósito, sim. Mas gostava de fazer isto nos dois países. É muito fácil fazer para mim isso em Portugal, é menos fácil fazer isso em Cabo Verde sem um olhar de turista. Embora em Cabo Verde estão-se a discutir muitas coisas que são extremamente interessantes, desde logo a questão da língua, não é? Que é a questão do crioulo cabo-verdiano finalmente poder ser ensinado nas escolas e ser assumido como uma língua oficial, que ainda não é, que é uma coisa bizarra, que é em Cabo Verde o crioulo não é uma língua oficial. Já é? Não, acho que não foi ainda. Já vou começar a cometer gafes. Da República de Angola não está que a língua portuguesa é oficial, e é. Sim. Nem em São Tomé também. Não, mas na Constituição que isso eu estive a ver, na Constituição da República de Cabo Verde está que a língua oficial é portuguesa. Sim, mas no artigo 59 também disse que a língua nacional é língua oficial. Já é oficial. E não há necessidade de mudança na Constituição, porque no artigo diz mesmo que a língua nacional é oficial. Só não havia, não há uso ainda oficialmente nos discursos. Oficialmente na escola. Aprende-se também com a discussão do crioulo como língua portuguesa. Cá em Portugal, não é português, não é a língua portuguesa, como língua que devia ser reconhecida como pertencente a Portugal, no sentido de haver agora todas estas experiências pedagógicas de aulas em crioulo cá. Este projeto pioneiro da socióloga Raquel Matias e a professora Josefa Cardoso tem sido experimentado no Val da Amoreira e noutros contextos em que alunos eram predominantemente de origem cabo-verdiana e que, ao entrar na escola, se aprendessem matemática, ciências em português, teriam muito mais dificuldade do que ser alfabetizados e o primeiro contacto com outras matérias ser na língua de casa, que é o crioulo, e isso provou que proporciona melhor rendimento escolar, que é o crioulo, e isso provou que proporciona melhor rendimento escolar, e portanto está-se a tentar instalar isso noutras escolas, e daí reconhecer que o crioulo faz parte do nosso património linguístico. Voltamos à questão linguística, se cá com a professora Inocência Mata e a Sónia. Eu sei, mas na área da literatura... Estás a falar que crioulo? Crioulo cabo-verdiano, e a norma mais estudada é o de Santiago. Pelo menos esta experiência tem sido mais a de Santiago. O que pensa sobre a postura oficial do presidente Marcelo Rebelo de Sousa nas suas visitas e afirmações quando se dirigiu agora a São Tomé, numa tentativa ao bairro da Jamaica, e todas essas presenças que de alguma forma mostram uma mudança de discurso ou de atitude, havia uma espécie de reconhecimento do passado esclavagista português, mas nunca avançou para um pedido de desculpa ou para uma coisa mais efetiva de reparação. Mas a esse nível de representação do país, de postura oficial de Portugal,
Há qualquer coisa a mudar nesse sentido ou ainda estamos nessa atitude meio paternalista que tu próprio explicaste um pouco? Por exemplo, eu tenho imensos problemas com a palavra reparação, porque eu acho que a palavra reparação é paternalista. O problema aqui é muito mais fundo do que propriamente qual é que é o Presidente da República que lá está. Acho que o país tem que fazer um esforço gigantesco de integração pelo lado da riqueza. Eu penso que existe um ativismo que começa finalmente a aparecer, em relação ao qual eu tenho sentimentos divergentes, embora ele seja essencialmente positivo. Ou seja, os sentimentos divergentes têm a ver com aquilo que se chama com políticas de identidade, que em alguns casos eu acho que são prejudiciais, mas aquilo que eu diria no caso específico das comunidades de ascendência africana, existe um esforço necessário que tem que ser feito de visibilidade. E esse esforço de visibilidade passa evidentemente pelo ativismo e pelo associativismo. E, portanto, esse é um caminho que tem que começar a ser trilhado, esperando eu também que exista uma espécie de diversidade de discursos dentro da própria comunidade, para que também não se transforme num discurso único. Isso hoje em dia, tendo em conta o atual estado da arte, faz com que uma pessoa como eu tenha muitas divergências, sobretudo com a questão da vigilância da linguagem. Fora da questão da vigilância da linguagem, acho que há um esforço gigantesco que tem que ser feito em Portugal de visibilidade de uma comunidade que nem sequer sabemos quantos são, porque os censos porque isso não está nos censos, e, portanto, sem saber dados sociológicos básicos, é também muito difícil agir em termos políticos. E, portanto, sim, acho que a comunidade afro-lusitana, digamos assim, tem que começar a ter uma visibilidade para além da música. E dá hoje em dia, felizmente, também com nomes como a Yara ou a Jamília, a pouco e pouco, ou o Calaf, a pouco e pouco a entrarem também na literatura. O que é que poderá ser uma cidadania europeia que tenha em conta toda a sua constituição da diversidade? Gostava de ouvir um pouco a opinião da Sónia Magalhães, que trabalha com comunidades e também como investigadora. Como é que vê o papel destes sujeitos que durante tanto tempo viviam nessa certa subalternidade, invisibilidade, estarem a ganhar expressão, e quais são as principais preocupações do seu ponto de vista e as coisas a resolver no quadro da Europa, não só português, tentando sempre fazer aqui um alargamento? Eu penso que a nível da Europa não difere muito dos problemas que nós temos aqui em Portugal. Pelo menos no que tenho observado a nível de atividades que nós temos tido a realizar com outros países europeus. As dificuldades vão sempre mais ou menos no mesmo caminho. A diferença é que existe noutros países o reconhecimento dessa dificuldade ou o reconhecimento dessa diversidade, e o que em Portugal não tem acontecido muito. Por exemplo, os jovens aqui em Portugal não têm muitas referências afrodescendentes ou mesmo africanas nos lugares de topo para seguir como referência, por exemplo, no jornalismo, na política. Existe, mas ainda um número muito reduzido. Isso é um passo que Portugal temos estado a começar a dar. Existe em uma quantidade muito pouca, mas, por exemplo, em França e outros países, o jovem afrodescendente tem mais lugares de destaque. E isso serve de referência para outros jovens para almejar o mesmo, o que não acontece muito em Portugal. O reconhecimento da diversidade é muito importante. Quando o país reconhece que existe uma diversidade e que pode tirar o melhor proveito dessa diversidade, já é um passo dado para os jovens, não é? Para o aproveitamento dessa diversidade.
Professora Inocência Mata, como é que vê essa ideia de cidadania europeia para todos e o que é que ainda não é pleno nessa ideia de cidadania? Tem havido melhorias naquilo em que trabalha, na área da educação, da circulação da literatura, como também uma força de contar histórias e denúncia e etc. Como é que vê o ponto da situação onde estamos agora, perante esse passado? Marta, vai-me permitir que eu, antes de responder a sua pergunta, me reporte a uma coisa que disse antes. Que os modelos multiculturais faliram. Há uns anos, primeiro foi a Angela Merkel, depois foi o David Cameron e, finalmente, o Sarkozy, fizeram essa afirmação. Todos eles fizeram a afirmação de que os modelos multiculturais faliram. Eu dirijo um seminário, leciono um seminário da Faculdade de Letras que é Multiculturalismo e Dinâmicas Interculturais. Eu discordo dessa afirmação. Assim como, vamos lá, o modelo multicultural dos Estados Unidos faliu. Porque era um modelo de melting pot. E o que é que aconteceu? Aconteceu que as comunidades começaram a reivindicar o seu direito à diferença. Não é? E não faliu, por exemplo, o modelo do multiculturalismo, ou pelo menos até agora não faliu, apesar de estar sempre a ser criticado, o modelo canadiano, que, como sabem, é aquele que é de onde surgiu a ideia dessa gestão da multiculturalidade. Porque o que é multiculturalismo? É a gestão da multiculturalidade. É uma política, é um programa, é uma doutrina, não gosto da palavra, mas às vezes aparecem alguns estudiosos, de gerir a multiculturalidade, que é uma inevitabilidade. Portanto, pessoas de culturas diferentes coexistem. Podem não conviver, mas coexistem. E é aí que os modelos falham. Os modelos falham quando, na verdade, ele é um modelo de coexistência sem o diálogo intercultural. Não é? Portanto, para que um modelo, para que uma política, para que um programa de gestão da multiculturalidade tenha sucesso, tem que se, para além de tudo, incentivar o diálogo intercultural. Não é? Uma vez eu não vou falar da minha experiência, ok? Senão nós não saímos daqui. Portanto, primeiro, nesta medida, eu tenho que falar disso. Em 1995, eu estive como professora visitante em Colónia, na Universidade de Colónia. E eu morava, pois era-me numa residência que dava para um conjunto de prédios que eu penso que seriam prédios sociais em que viviam turcos. E eu ficava, portanto, longe ainda dessas minhas problemáticas, não é? Eu era apenas professora de literaturas africanas. E só depois, devo confessar, que foi só depois do meu doutoramento é que eu comecei a preocupar-me com questões que tivessem a ver com questões de diferença. E porquê? Porque no meu doutoramento eu era uma entusiasta das teorias pós-coloniais. E comecei depois a questioná-las. Porque, na minha perspectiva, depois eu vi que elas começaram, que elas, na verdade, elas ajudavam essas teorias a perpetuar a hegemonia das epistemologias ocidentais. Então eu comecei a contestar e cheguei a este momento. E eu olhava para aquilo, ainda mais de uma forma intuitiva do que propriamente sem bases nenhumas, e via a subalternização e a subalternidade das mulheres turcas. Para mim, aquilo dava-me volta ao estômago. Elas nunca saíam sozinhas. E quando saíssem para ir às compras, o homem à frente e elas atrás. Cheio, né? Com coisa, né? Com o lenço. E eu olhava para aquilo.
Mas aquilo, era uma imagem, porque eu ficava horas a olhar para esse desfile de mulheres subalternas, submissas. Muitos anos depois, quando eu comecei, a refletir sobre estas questões e comecei a abominar, de certa forma, a ideia do relativismo cultural, não é? A ideia de, a cultura deles. Desculpem o que eu vou dizer, je m'en fous. Porque chega uma altura da humanidade em que há aspectos que têm que ser, que são aspectos que são conquistas da humanidade, não é? E a questão da igualdade de géneros é uma conquista da humanidade. Portanto, para mim eu vou ser grossa. Não respeito culturas que subalternizem mulheres. Portanto, esta é a minha posição, criticável, obviamente, nisso eu sou fundamentalista. E esses turcos viviam como se estivessem na Turquia. E anos depois, quando Angela Merkel vem dizer isso, eu disse, mas é óbvio que tinha que falhar esse modelo. Porque era um modelo que guetizava culturas. As culturas viviam guetizadas. Portanto, tinha que falhar. Em algum momento, tinha que falhar. Ora, o mundo, por que falhou esse e não falha o do Canadá? Porque eu tenho um irmão que vive no Canadá e vou muitas vezes ao Canadá e preocupo-me com estas questões. Por exemplo, a minha sobrinha tinha 12 anos e um dia aparece-me em casa com um conto, com um livro de leitura obrigatória. Vocês sabem sobre o que era o livro? Sobre a Rainha Ginga. Sobre a Rainha Ginga, o livro de leitura obrigatória. Em inglês, claro. Uma história da Rainha Ginga, criança. Portanto, é isso que faz, e eu gosto dessa pergunta, como se constrói a comunidade da diversidade? Através da educação. Trazendo para os manuais culturas diferentes, sensibilidades diferentes, cores diferentes, formas de estar diferentes, sabores e saberes diferentes. É assim que se constrói uma comunidade da diversidade. Não é fazendo discursos de boas intenções. É dizendo desde pequeninos, dizendo aos meninos que o mundo em que ele se insere é um mundo de gentes diferentes. É trazendo para o cardápio outras comidas. Não é trazer toda a comida portuguesa, o normal. Há uma semana cultural, há o interregno, em que se come calulu, muamba, cachupa, caldo de mancarra, chabéu e matapa. Fecha-se o cardápio, a semana, e volta-se tudo ao normal. O que é o normal? É a comida portuguesa. Aí não se constrói, não se educa para a diversidade. Não é? Portanto, eu não sei se respondi a sua pergunta. Sim. Falei bué. Mas muito Yara. A Yara Monteiro é escritora, identifica-se como afro-europeia? As minhas raízes são africanas, mas as minhas asas são europeias. Eu nasci em Angola, no Ambo, cresci na margem sul, casei com um holandês, vivi em Copenhaga, vivi em Londres, tenho família em França, tenho amigos na Bélgica, já trabalhei em Copenhaga. Portanto, eu acho que isto é ser afro-europeu no século... Prática. Na prática, no século XXI. Em relação ao meu poema, surgiu nessa mesma manhã em que eu ia participar nas comemorações do Dia da África, também aqui na Universidade, e fui passear e passei ali pelo Poço dos Negros, fui até ao Mercado da Ribeira, na Praça de São Paulo, e lá vi a escrava, ou a pessoa escravizada, não é? Agora esqueci-me do nome, Fernanda, se não estou em erro, Fernanda, e reparei que por acaso alguém pôs lá uma placa, portanto a mulher Fernanda está branqueada, basicamente. Ela era uma escrava negra, mas quando se olha para a imagem é uma mulher branca. O único detalhe que se nota que era uma mulher negra escravizada é realmente a corrente que traz presa no pé. E houve alguém que muito sabiamente colocou lá uma plaquinha, ou pelo menos foi assim que eu entendi, a dizer, é isso.
Portanto, acho que houve alguém que quis chamar a atenção para o facto. E eu naquele momento, decidi, ou surgiu na altura o poema, o negro que existe em todos os portugueses. E respondendo à sua pergunta, o que é que pode dizer sobre os cabo-verdianos? E como muitos outros negros, é que muitos deles ajudaram a construir e a limpar Portugal. Eu acho que isso é, já para não falar de toda a riqueza, não é? Mas a história da reparação de que daí foi tirada. Eu vivo no Alentejo e eu adoro ir às festas da aldeia. E nas festas da aldeia dança-se quizomba, dança-se kuduro, faz o esquema da família. O mesmo que o senhor que toca acordeão também já faz comentários que eu identifico como africanos, já para não falar das comidas, não é, que nós temos, mas há toda uma história há toda uma história negra que pertence a Portugal. Há afeições nas fisionomias portuguesas, que há pessoas que agora também estão muito mais atenção, e eu consigo ver os narizes largos, consigo ver os cabelos encaracolados, mesmo que estejam esticados e tingidos de loiros, não é? Se nós formos a ver, há o português nortenho, que é negro, há o português do Alentejo, que é negro. Portanto, é interessante nós vermos a influência dos negros, dos africanos em Portugal. Não branqueá-la, e temos exatamente que celebrá-la, e não só como viagens exóticas temporais que acontecem no Dia de Portugal ou que acontecem nos momentos interculturais da escola, mas no nosso dia-a-dia e com orgulho. E basicamente acho que foi isso que eu tentei fazer, foi mostrar que há muito para celebrar, não só o que é o contributo imaterial da nossa negritude, mas também o corpo que ocupa o espaço. E, na minha opinião, há um estigma com a cor negra, porque tudo o que é negro, não é? A beleza, a arte, a cultura, como disse, a música, o rap. Agora é interessante ver a quantidade de rappers portugueses que há, portugueses brancos, porque existem negros portugueses, existem negros europeus. Portanto, eu acho que, na minha opinião, há um estigma com a cor negra, porque o negro é associado ao africano, ao afro-europeu, continua muitas vezes a ser associado com a ilegalidade, com a migração. Portanto, isto porquê? Porque existe exatamente uma falta de representatividade positiva. Não nos é permitido também ocupar certos espaços, ou há quem decida por nós quais são os espaços que podemos nós ocupar. E eu também, pessoalmente, sou contra a questão destes ou guetos literários, ou guetos televisivos. Eu não entendo porque é que existe uma RTP África, por exemplo. Acho que a África tem que estar incluída, a RTP África tem que estar na RTP Nacional, não é? E, basicamente, por vezes nós somos chamados também para mostrar um bocadinho do exotismo, ou para celebrarmos os palopes nos discursos, e acho que realmente temos que ultrapassar esse bloqueio de pensamento. Até porque eu escrevi, posso falar de outras coisas que eu preparei porque foi engraçado. Eu estive em Copenhague ao fim de semana passado, exatamente na antevéspera das eleições europeias, e fui a uma exposição sobre a União Europeia e em que era exatamente confrontada esta questão toda da diferenciação, da diversidade e do estigma. E encontrei o que se pode chamar o Charter dos Direitos Fundamentais da União Europeia. E trouxe porque acho que é importante, porque confesso que eu nunca tinha lido. Eu disse, vamos lá ler. E porque nós, afro-europeus, e eu acho que isto também é importante entender, afro-europeus são europeus, afro-portugueses são portugueses. Eu tenho cartão de cidadão português, eu sou portuguesa, eu sou uma cidadã europeia. Portanto, nós estamos a falar, nós não estamos a pedir nada, não é? Estamos a fazer... é um direito de sermos incluídos, é um direito de ocuparmos espaços. É um direito à não discriminação, é um direito à diversidade cultural, religiosa e linguística, portanto, a questão
do crioulo, é um direito à integridade do cidadão. Pronto, só para mencionar alguns. Saiu também recentemente, foi aprovado agora em finais de março, revista em abril, uma declaração aprovada pelo Parlamento Europeu, nomeadamente em relação aos direitos fundamentais dos afrodescendentes. Porquê? Porque existe uma consciencialização que nem todos os países da União Europeia, e isto eu lamento, porque Portugal, um país que foi inovador, foi visionário com a sua política de expansão, conhecida pelos descobrimentos, hoje em dia não tem o mesmo espírito de inovação no que concerne exatamente a uma inovação ética, a um reconhecimento de que se pode tirar partido competitivo da diversidade. E nestes direitos fundamentais dos afrodescendentes, eu só quero mencionar alguns. Portanto, há todo um conjunto de diretivas da União Europeia, de quais Portugal faz parte, em aplicar-se políticas de reparação, portanto, é uma exigência mesmo, redefinir a história colonial. Espera lá, mas as políticas de reparação são o quê? Por exemplo, a existência de cotas. Chamas isso uma política de reparação? É. E eu sei que há muita gente que é contra a política de cotas, eu também confesso que era, e agora é bom dizer porque é que eu não sou mais. Eu trabalhei 15 anos em recursos humanos, numa multinacional em Angola, e em Angola, devido ao boom do oil and gas, como é óbvio, havia uma necessidade de garantir que os cargos, que o trabalho chegava à população angolana e que também os angolanos podiam ter cargos de chefia, não é? Isto é um paralelismo entre cotas que possam ser incluídas pelo governo e cotas empresariais. E o que é que são as cotas? As cotas são só uma porta de entrada, como, por exemplo, cotas na universidade. Não quer dizer que a pessoa não acabe o curso. A pessoa tem que acabar o curso. Mas o ponto de partida, não partimos todos do mesmo ponto. Portanto, é isto que se chama só reparação. Vou dar outro exemplo, se calhar pode ser melhor entendido. Está comprovado, e acho que há estudos que mostram isto cá em Portugal, que os afrodescendentes têm pior habitação e piores empregos. Portanto, pior habitação, pior empregos, está subjacente um nível económico mais baixo, portanto, mais marginalizado, bairros, escolas marginalizadas, logo aí pior acesso à educação, pior acesso ao emprego. Portanto, políticas de reparação. Outra coisa também que é incentivado e recomendado, comemorar oficialmente a década internacional de afrodescendentes das Nações Unidas. E é bastante interessante que o nosso secretário executivo das Nações Unidas, o Sr. António Guterres, fez um belíssimo discurso. Nunca devemos esquecer este capítulo sombrio da história humana, devemos sempre recordar o papel desempenhado por muitos dos nossos países na realização da maior obrigação forçada da história que roubou milhões de pessoas à sua dignidade. Fala das realizações da diáspora africana e que os afrodescendentes são particularmente sujeitos a racismo, discriminação, blá, 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 para não dizer outra coisa. Portanto, há um reconhecimento oficial. Agora, o que não há, na verdade, é a implementação. Portanto, há uma conversa sobre diversidade. Aliás, a União Europeia tem um hashtag que diz United Diversity, mas isto não se traduz em políticas de quê? De inclusão. Porquê? Porque nós estamos sempre a falar sobre diversidade, mas não passamos para a inclusão. E a diversidade e a inclusão têm que andar juntas. E como é que pode existir inclusão? Só existindo políticas governamentais, tem que haver um estímulo governamental. Claro que a sociedade civil tem o seu papel, mas a responsabilidade é do Estado. Mas se continuarmos na negação, na falta de reconhecimento, não iremos, portanto, não se consegue realmente ter uma população afro-europeia. Temos antes uma população que é considerada migrante.
Foi muito importante vários pontos que trouxeste. Queria passar ao Pedro Cardim, historiador, investigador aqui da casa, do CHAN. Pedro Cardim é especialista na história do colonialismo moderno, do século XVI ao XVIII, mais especificamente. Que muitas vezes o que sentimos é que estudos africanos ou a história da África ainda é uma coisa marginalizada no contexto universitário. Quais são, que tipo de materiais, de currículos, de temas, de alunos, de participação, se há estudantes afrodescendentes, se há professores africanos ou negros que estejam a dominar esses discursos e essas narrativas, ou se ainda é uma história feita só a partir de Portugal? No campo da história, o panorama é em geral desolador, porque a maior parte dos departamentos de história deste país, com uma exceção honrosa, a Faculdade de Letras, que apesar de tudo tem um grupo de historiadores liderado por José Silva Horta, que trabalha os séculos XV, XVI, XVII, história da África, mas de resto aqui, noutras faculdades do país, os historiadores que trabalham este período do passado colonial português evitam de forma ostensiva ou de forma subtil, mas com igual eficácia, temas africanos, sobretudo a África, chamada África subsaariana, porque essa é uma agenda de investigação que conduz a temas complicados, ainda hoje, como sabemos, muito complicados para muitos portugueses conversarem sobre o envolvimento de Portugal no tráfico transatlântico ou a escravatura como um elemento intrínseco ao projeto colonial português. E, portanto, o panorama é bastante desolador. Há pouco trabalho de formação básica de alunos de licenciatura em História sobre História da África, e não só os chamados PALOP, mas as muitas Áfricas. Não há nas nossas equipas de investigação investigadores negros, seja portugueses negros, seja investigadores negros de outras procedências, de universidades de qualquer parte do mundo, antes de mais de África. Há na área de História poucos projetos conjuntos com universidades africanas. Não é nada por acaso, do meu ponto de vista, que na área da História estas coisas não acontecem, porque a História, como se sabe, os historiadores sempre tiveram uma grande responsabilidade a produzir e a fixar determinadas imagens do passado, e a silenciar ou a evitar alguns temas nas suas agendas de investigação, e isto produz um efeito poderoso na maneira como as pessoas depois se relacionam com o seu passado colonial. A Marta falava de início sobre nunca ter visto este auditório com tantos alunos negros ou um público negro a assistir a estas sessões que a Teresa e a sua equipa então bora organizar. Eu tenho a mesma impressão, e já dou aulas nesta faculdade há quase 30 anos, nunca tinha visto tantos mulheres e homens negros ou jovens aqui neste auditório, e isso é sintomático e do meu ponto de vista a comunidade historiográfica portuguesa não tem feito aquilo que poderia fazer e deveria fazer por deveres de cidadania democrática para alterar essa situação. As soluções são várias, fala-se em política de reparação, em cotas ou outras. Por exemplo, não há nesta faculdade, e tanto quanto sei em nenhuma universidade portuguesa, uma informação sobre questões que noutros contextos existe, gender balance ou equilíbrio de diversidade racial ou de género ou outra dentro da comunidade estudantil. Nós não temos essa informação básica para depois tomarmos medidas para corrigir esses desequilíbrios. Esses desequilíbrios estão aí, não há como negá-los, só que as instituições não creio que tenham tido, pelo menos esta instituição deveria ser mais proativa, e eu tenho começado a trabalhar com o núcleo de estudantes afrodescendentes desta faculdade para tentar fazer a ligação com a direção e ver se podemos começar a tomar algumas medidas com alguma proatividade para, por exemplo, aumentar o número de estudantes negros nas salas de aulas, em História, porque é urgente termos essa participação nas aulas de licenciatura, de mestrado, nas nossas equipas de investigação. E porquê que é urgente? Muito na linha do que foi dito, quer dizer, é preciso
diversificar pontos de observação e realmente é preciso desnaturalizar o olhar que os portugueses brancos quase sempre lançam sobre o seu passado, que é um olhar do português branco, passa a repetição, porque os portugueses ficam sempre muito zangados quando se fala do envolvimento de Portugal no tráfico, ou que é impossível entender a dominação colonial portuguesa sem ter em conta o lugar central que a escravatura ocupou, a escravatura de afrodescendentes, mas também de ameríndios. Eu trabalho mais a dominação colonial portuguesa no Brasil e, portanto, também gosto de insistir nisso, que quando se fala em escravatura, é preciso falar também escravatura de milhares de ameríndios, de diferentes povos que sustentaram literalmente a dominação colonial portuguesa no Brasil. Qual é a finalidade disto? A autoflagelação? Estarmos Não, é criarmos um ambiente de discussão cívica mais plural, capacidade de fazer coisas que noutras sociedades europeias se faz com muito mais naturalidade, que é discutir abertamente o passado colonial e não insistir nos velhos tópicos de que os portugueses, que estão profundamente enraizados, é incrível, depois de 40 anos ou mais de democracia, continuam aí o velho tópico de que os portugueses são bestiais porque, apesar de terem cometido uns erritos ao longo da sua história, foram os primeiros a descobrir o caminho para a civilização e para os direitos humanos, que é um pouco o que foi dito, agora retomando a intervenção inicial, a propósito do discurso do Presidente da República em Gorré, não é? Eu acho não, eu assinei a carta de contestação dessa intervenção e não foi um problema de usar as palavras erradas, foi outra vez voltar a dizer que os portugueses cometeram uns erros e tal, mas finalmente foram os primeiros povos europeus a descobrir, que é ainda por cima um cinismo brutal, porque os portugueses mantiveram a escravatura nas suas colónias até o século XIX, até a década de 1860, e depois substituíram por regimes de trabalhos forçados nas colónias e aqui. Então, foi por isso que eu assinei essa carta, foi por isso que eu assinei a carta contra o Museu do Descobrimento, porque é voltar ao mesmo registro. É muito difícil, João Miguel, nós não nos conhecemos, mas quando se comemora é difícil fugir desta leitura. Comemorar significa quase obrigatoriamente dizer coisas positivas, ou então ficamos a falar de riqueza ou de enriquecimento de vários contributos de diferentes povos e culturas. Eu acho que se eu tivesse responsabilidade nessa comemoração, uma das coisas que eu procurava fazer era mostrar que Portugal enfrenta o seu passado colonial de frente, abordando de forma crítica e plural todas as questões, e nisso dá um exemplo de cidadania democrática, envolvendo as várias partes interessadas nessa discussão, e isso, para mim, seria o melhor sinal que Portugal podia dar de apostar numa leitura progressista sobre estes temas. Agora, é muito difícil, porque quando se comemora, quando alguma instituição nos pede para comemorar ou para estar num júri a atribuir a melhor tese, o prémio para a melhor tese sobre isto ou aquilo, a instituição que promove essa comemoração não está propriamente à espera que nós falemos de temas que não são, que geram reações que não são abonatórias e que geram reações negativas que estão aí. Nós não pensemos que Portugal tem brandos costumes sobre estes problemas. Eu tenho feito algumas intervenções públicas sobre estas questões e a ligação da produção historiográfica e a responsabilidade de muitos historiadores em perpetuar este olhar sobre o passado colonial português. Não se pode exigir que o ensino superior mude de mentalidade quando ainda temos um ensino... Quer dizer, pode-se exigir, mas há muita coisa prévia a isso também, não é? No ensino básico, no ensino secundário. Já fiz a revisão de um manual que tinha qualidade, mas também tinha muitos problemas, só que, em geral, as editoras pedem aos professores de História que façam uma revisão numa fase quase terminal de produção dos manuais. Então, a margem que nós temos para
propor mudanças já é muito pequena, porque eles dizem, não, mas isto já está maquetado, já está formatado, e não o fazem por mal. Há um problema de timing aí que é preciso rever. Mas eu acho que o trabalho mais importante a fazer é na formação dos professores, e a Associação de Professores de História conhecido estar muito aberta a esse trabalho, e os cursos de formação que vai lançando, alguns deles tocam nestas questões. Há esse trabalho que pode ser feito e deve ser feito, quanto a mim, de acompanhamento, mas a relação entre a universidade e os outros sistemas de ensino nem sempre é uma relação muito fluida. É preciso reconhecer por culpa nossa também, ou antes de mais por culpa dos universitários que muitas vezes não saem da sua torre de marfim para falar com os professores do ensino básico e secundário, e isso é um problema. Se aquilo que se pretende com uma política de reparações é a introdução de quotas, mas se uma das reivindicações é a introdução de quotas, eu propunha que se chamasse quotas em vez de políticas de reparação. O problema da expressão reparação, para uma pessoa como eu, é que remete para um passado como se eu, hoje em dia, como um cidadão português, tivesse que estar a pagar pelo facto de um tetravô ter sido esclavagista. Esse é o problema da palavra reparação. E o problema disso é teres como consequência, que é que me parece um problema altamente pernicioso, que é nós estarmos a criar aquilo que já muitas vezes chamou uma espécie de nação de vítimas, e em que as próprias pessoas se colocam constantemente ao longo da sua vida como vítimas de tudo aquilo que lhe aconteceu. E muitas vezes não através daquilo que são os seus gestos, do seu mérito, e para tudo, essa espécie de vitimização ancestral funciona como uma desculpa para tudo o que te acontece. E isso é claramente pernicioso. É aí que eu deteto o perigo de palavras como reparação. Se nós perguntarmos a esta plateia e às pessoas que têm de pele negra, toda a gente está convencida que teve um tetravô que foi escravo. Pode não ter sido. Pode ter tido um tetravô que foi esclavagista e não que foi escravo. Ou ter os dois. Ou ter os dois. E, portanto, fazer essas contas, andar para trás, 400 anos, é por isso que a palavra reparação é perigosa. É a mesma coisa que eu... Qual era a palavra que utilizarias? Não, utilizaria cotas, se forem cotas. Posso só dizer em contexto é que a palavra reparação pode aparecer, que eu acho que era importante. Mas eu se calhar concordo com eles, atenção, eu não tenho nada contra a questão das cotas. Sim. Embora acho que o problema ainda antes de chegar às universidades é nas escolas e na qualidade das escolas. Não, eu só quero clarificar isto, porque foi uma coisa que eu também aprendi, e no novo livro da Graba Quilomba, ela acho que é psicanalista, não é? E ela então é aquilo que se chama quase um processo de cura, de reconciliação, e existem vários estágios, e o primeiro é o estágio da negação, e isto também aplica-se a qualquer indivíduo que tenha alguma mágoa ou tenha algum problema para resolver. A negação, o reconhecimento, a culpa, a vergonha e a reparação. É um processo. Mas eu... Não, estou só a falar, estou só a tentar mostrar... É coletivo. É coletivo, é individual e passa a ser coletivo. Mas o que é o coletivo? É por eu ter nascido com um bilhete de cidadão português e ter nascido de capela branca? Vou passar a palavra ao público. A reparação do quê, então? Do país? A pátria? Portugal? Sim. É uma reparação de uma perspectiva coletiva. De acontecimentos históricos provados, e as lentes de ler a história serão sempre as do presente e da contemporaneidade, não há outras. Mas espera, a reparação que tem que ser feita é com boa história. É não andar... É que a história é real. Não, é que a história é real, não é mas, que o Roma é não real. é inventar o lusotropicalismo. Essa treta que nós, portugueses, éramos diferentes dos outros. Concordo em absoluto. Ou andar a esconder que, de facto, até recentemente, como me disse, nos anos 50, nos anos 60, havia um trabalho esclavagista, não era esclavagista, mas eram trabalhos forçados que se aproximavam muito disso nas colónias. E desse tratamento, isso é absolutamente indiscutível. Mas a palavra reparação é muito perigosa. Na África do Sul, sem dúvida. No tempo do Mandela, sem dúvida. E aqui não, porque as pessoas estavam vivas. Espera aí, só um pouco de ordem, só para, vou já passar a palavra ao público. Sim, quero ouvir só. Fica grande demais. A pessoa diz que é contra a reparação, tem que Da palavra. perceber o que é esse mecanismo de reparação. E
estamos a falar que é algo que é do ponto de vista coletivo. Há processos que você tem que fazer coletivamente para você poder sarar uma sociedade. Não é possível que você tenha uma memória coletiva de uma escravidão, você ter imposto um sistema de escravidão e não achar que isso não tem reparação. E uma outra, que não é preciso fazer reparação, é preciso. O privilégio também é algo que é uma herança, também o privilégio, né? O privilégio de ser branco, de ter acesso, de poder falar da meritocracia, sabendo que as pessoas não estão, elas não têm um começo igual, não é? Que isso tudo também é privilégio e também foi herdado, né? Portanto, isso é para pensarmos em herança, também temos que pensar. Que o tema desta conferência é como se constrói uma comunidade da diversidade. E penso que uma comunidade da diversidade se constrói começando por aceitar os termos que as pessoas utilizam para designar a sua própria luta. A reparação é uma palavra que várias comunidades aqui em Portugal e em outros países elegeram como legítima para pedir um conjunto de compensação em relação a séculos de atrocidades. Por isso, uma das primeiras formas de aceitar essa diversidade é aceitar esses termos, e não é só uma questão de discussão sobre a semântica, o léxico e etc. Eu acho que as perguntas que se podem, sobretudo, fazer, o que é que nós podemos, sobretudo, dar à comunidade? O que é que nós podemos reconhecer à comunidade aqui negra africana, que foi completamente invisibilizada, não obstante o fato de ter construído este país de baixo para cima. De alguma forma, o tema parece-me bastante interessante e, ao mesmo tempo, não está, foi bem divulgado, mas ainda continua a ser gateizado o que está a ser discutido aqui, neste momento. É tão gateizado que nós, cada vez mais que tentamos nos abrir, fechamos-nos. Fechamos-nos com receio das palavras, fechamos-nos com receio de que há certas coisas que não devem ser públicas. E quando nós falamos de afro-europeus, nós estamos a falar de uma identidade que deve ser claramente desmistificada. Eu, há uma semana, estive fora em alguns países da Europa, precisamente em representação de Portugal. Pronto, fui o único negro no grupo dos 27 países a discutir os conceitos, o plano de comunicação sobre o discurso de ódio, racismo em Portugal. Na Europa, desculpa. Entretanto, é um plano que vai ser apresentado à União Europeia, ao novo Parlamento, brevemente, e que eu acho que nós devemos começar por trabalho de casa. O trabalho de casa aqui em Portugal, nós vemos as portas praticamente fechadas, começando pela comunicação. Isso, nós, no próximo dia 10, há um grupo de cidadania que vai se discutir a questão que vai chegar à cota, que é a questão da recolha de dados étnico-raciais, que é uma questão muito polémica. As pessoas não conhecem a África. Ouvem falar da África e não conhecem a África na sua essência. E é preciso que, enquanto aqui historiadores, estudantes, colaboradores e investigadores consigam chegar à conclusão daquilo que nós aqui estamos a falar e que passem bem a palavra. É o que eu peço. Mais alguém quer falar? Temos só mais 2 ou 3 intervenções rápidas, depois voltamos à mesa. É só para dizer que é um conjunto de pensamentos, de pessoas que pensam da mesma maneira, agem da mesma maneira e que fazem com que essa discriminação ou essa continua, discurso mais ou menos assim, idêntico ao que o senhor teve, é que fazem um conjunto de pessoas como o senhor, pensam da mesma maneira como o senhor, agem da mesma maneira como o senhor, é que fazem com que essas problemáticas não são ultrapassadas. Primeiro, quando se diz que eu não estava lá, eu não participei lá, eu sou preta, eu não digo negra, porque eu acho que negro é uma forma pejorativa. Eu sou preta, a minha origem, pronto, enfim, só a minha cor diz tudo, não consigo fingir nem nada. Eu tenho um filho de 25 anos, ele fala inglês, ele fala espanhol e ele fala mais ou menos bem alemão. Foi para uma entrevista de trabalho, juntamente com um português, que é amigo dele. O meu filho não foi admitido, o próprio amigo dele disse que foi problema dele ser
negro. Então, não há consequências. Nós continuamos a carregar isto até os dias de hoje. As consequências daquele ato que não estava lá, que não quer saber da tua avó, continua até os dias de hoje. Muito sucinto mesmo. Sou membro do Núcleo de Estudantes Africano e o que nós temos estado a fazer durante todo esse tempo é desconstruir narrativas de preconceito sobre questões raciais e questões históricas de África. E eu sempre que me deparo com um estudante angolano que terá nascido cá por uma razão ou outra, que não conhece a história da África, um guineense, um moçambicano, que nasceram cá, não conhecem, e quando ouvem falar da África, contextualizam e dizem assim, África é um país. E sabes porquê? Porque quem está a dar história nesta universidade ensina assim, África não é um país, África é um continente com 54 países, com diversas culturas, hábitos totalmente diferentes. Agora, nós também temos que desconstruir essa ideia de que todo esse percurso, que foram 500 anos de colonização, foi muito tempo. É quando, normalmente, a pessoa que está aí na mesa traz um discurso de dizer que nós ainda nos sentimos culpados, acha que o nosso discurso é de culpa, ou vitimização, desculpe, vitimização. Não é vitimização, é uma recordação. Não é vitimização, é recordação. Não se faz o presente, não se faz o presente sem se lembrar do passado. É recordação. E eles devem ter essa memória para construir uma nova história e um novo caminho. Obrigado. A questão que eu ponho é, se celebra as glórias, por que não se de assumir as atrocidades? Tenha paciência. Alguém que celebra as glórias do país tem que assumir as atrocidades do país. Desculpa lá. Para mim, esta é a lógica, independentemente da terminologia. Nada contra. Né? Mas não é isso que tem acontecido nunca. Exatamente. Podes Portanto, não fui eu. Pois diferença. claro, lamento muito, mas também não estava lá na frota do Vasco da Gama e celebra o caminho marítimo para as Índias. É a mesma coisa... Mas eu sou a favor do Museu da Escravatura. Atenção. Tá bem, eu acho ok. que pode haver um dos descobrimentos e um da escravatura. Não, eu só estou a dizer que não pode dar como argumento o facto de não tem nada que assumir. Lamento muito, mas se celebra as glórias, tem que assumir as atrocidades. Ou não celebra a história. Eu não tenho nada a ver com este país, não tem nada a ver com esta comunidade, mas nada, e, portanto, não celebro as glórias e, portanto, não tenho que assumir esta questão. É a mesma coisa, e eu termino, tenho tanto que dizer, e é a mesma coisa de dizer, não se pode julgar a história. Eu detesto esta frase. Como é que uma pessoa vem ensinar, estão a perceber, o nazismo, a escravatura, as cruzadas, sem julgar a história? Digam-me, eu que não sou historiadora e apenas professora de literatura. É por isso que nós não conseguimos ter esta conversa, que é como se constrói a comunidade da diversidade. É impossível falar sem construção. Deixa-me acabar. É impossível falar sem construção, em falar em futuro, sem se olhar para o passado com honestidade. Por isso é que é importante olharmos para o passado. Deixa-me só dizer, porque assim, qual é a Europa? Não tem a ver. Não tem a ver com o que eu. Qual é a Europa do futuro? O que é que nós podemos aprender com o futuro? Porque existe toda uma estratégia política de alguns players que querem acabar com a Europa. Há toda uma estratégia de se acabar com a Europa. Portanto, como é que uma Europa pode se manter unida na diversidade, na inclusão? Como é que nós podemos construir uma Europa juntos? E isso só se pode fazer exatamente através do tema tão bonito que foi usado, de Fernando Pessoa, de outrar, como é que nós podemos outrar a história do colonialismo? Como é que nós podemos outrar ter empatia? Só assim é que se consegue construir, porque senão vão estar sempre duas forças em luta, porque nós não nos sentimos ouvidos e reconhecidos.